Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, que puderam vir com tranquilidade do trabalho, de casa, e que todos possam agora focar nesse ensinamento, né, que vai ser passado hoje, através de um texto do Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier. E esse texto, ele se chama Um Só Senhor, é o capítulo 142, que é exatamente o texto que foi lido pelo Bruno hoje para a gente. Bom, antes de mais nada, meu nome é Kátia, para quem não me conhece. Só uma pergunta, quem está aqui pela primeira vez? Tem alguém novo? Não? Ok. Que bom, sejam então bem-vindos novamente. Bom, antes de começar, deixa eu colocar no timer. Antes de começar a falar a respeito desse texto que nós lemos, tem um outro texto que me lembrou muito logo quando eu li o título, né? Um Só Senhor, que é justamente o texto, né, que se fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Se nós acreditamos em um Deus e queremos servir somente a esse Deus, nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. E esse texto, ele está dentro do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que tem exatamente esse nome, e que ele foca basicamente em relação a servir a Deus e como lidar com a questão da riqueza, do ponto de vista material, na Terra. Como lidar com a riqueza, com a avareza, a miséria, desigualdade. Esse capítulo ele foca mais em relação aos bens materiais. Mas a gente sabe que não é só através do apego aos bens materiais que a gente está indo, de repente, contra aos ensinamentos de Deus. Tem várias outras formas que a gente acaba se desviando do caminho, né, a ele. Então, aqui, eu queria justamente ler novamente uma frase que eu acho que é basicamente a essência desse texto, no meu ponto de vista, e eu queria que a gente refletisse junto nessa frase. Então, aqui ele comenta o seguinte, somos servos dele. E aqui ele estava se referindo a Jesus, comentando que Jesus é o nosso governador, né, falando da importância de Jesus, que ele que foi o primeiro a realmente iniciar os ensinamentos, né, como, é que eu não estou com o texto aqui, mas se você for ler, ele fala, se referindo a Jesus, falando que depois de Deus, Jesus é aquele que está governando a Terra e nos ajudando a chegarmos a um mundo mais evoluído. E ele fala, precisamos atender-lhes aos interesses sublimes, aos interesses de Jesus com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. Então, basicamente, ele mostra aqui que nós devemos sim, nós temos as nossas responsabilidades e temos uma série de coisas relacionadas ao mundo material que a gente tem que sim cumprir com essas responsabilidades, mas sem deixar de lado os ensinamentos de Cristo, né? Colocando dentro desse círculo de responsabilidades e dentro da nossa vida diária, justamente o trabalho, os ensinamentos que Cristo nos deixou. Como que vocês acham que a gente pode fazer isso? Quero alguns insights aqui. Como que vocês acham que dentro do nosso dia a dia a gente pode colocar em prática aquilo que Jesus nos deixou, né? Todos os ensinamentos que Jesus nos deixou? Respeitando os coworkers. Respeitando os coworkers e todos aqueles que estão ao nosso redor, todos que cruzam o nosso caminho no dia a dia. O que mais que nós podemos fazer? Ter empatia, compaixão. Empatia, compaixão, que é algo muito importante para que a gente consiga, inclusive, ter o respeito e ter uma série de outras coisas que eu quero falar aqui durante o nosso estudo hoje.
Alguma coisa a mais? Alguém mais tem algum insight? Bom, eu vou comentar sobre algumas coisas a mais, mas é bem interessante porque tanto o que a Mirtz comentou como o que a Claudinha comentou são coisas que eu já tinha colocado para a gente mencionar mais para frente, e que são coisas pequenas, que na verdade aos nossos olhos parecem pequenas, porque a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, mas que realmente tem uma grande importância, né? Quem dera se eu conseguisse fazer isso a todos os momentos do meu dia. Bom, eu quero juntar aqui duas leis, inicialmente, que, retirando do livro dos Espíritos, tem duas leis que eu acho que tem muito a ver com o texto, que é justamente, uma vez que a gente fala de um só Senhor e servir e seguir, né, o que esse Senhor nos passa, eu retirei do livro dos Espíritos uma questão que fala sobre a lei da adoração, né? E é interessante porque quando, para mim, né, a palavra adoração, ela tem um significado que às vezes não condizia com o que foi passado aqui dentro da resposta dos Espíritos. Então, uma das perguntas que Allan Kardec fez aos Espíritos, né, no livro dos Espíritos, que é aquele livro com várias perguntas e respostas que Kardec fez aos Espíritos superiores e para tentar entender melhor os ensinamentos, ele pergunta, na pergunta 649, em que consiste a adoração? E aqui os Espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Olha como é simples, né? Adorarmos a Deus, elevar o nosso pensamento a Deus. E deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, cada vez que a gente pensa em Deus, a gente está adorando a Deus e estamos elevando o nosso pensamento a Ele, né? E ali tem um texto que eu tirei de um outro livro, que eu também usei para essa palestra, que é o livro de Divaldo Franco, chamado Leis Morais da Vida. Tem um texto, e eu retirei só uma frase que eu achei muito interessante, muito profunda, né? Que é do texto Amar a Deus, que fala: a maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele, e através do culto ao bem e do amor ao próximo. Então, mais ainda do que só pensar em Deus, né, elevar os nossos pensamentos a Deus, é justamente fazer o nosso trabalho do bem, ajudando ao próximo, né, que nós estamos, de certa forma, também elevando o nosso pensamento a Ele e cultuando a Ele. E logo na sequência, e é interessante que eu só percebi isso enquanto eu estava pegando, né, colhendo material para o estudo, que o livro dos Espíritos, ele fala sobre as leis, né, algumas leis, ou melhor, todas as leis que existem. Quando o Kardec fez a codificação, ele organizou as perguntas de forma a permitir que nós compreendamos todas essas leis. E a lei de adoração, ela vem logo, ou melhor, a lei do trabalho, ela vem logo depois da lei de adoração. Não sei se coincidência ou não, mas eu achei muito interessante isso. Então, logo depois que Kardec fala, tem todas as perguntas a respeito da lei de adoração a Deus, que não é, obviamente, só aquela que eu mostrei, ele começa a falar a respeito da lei do trabalho. E na pergunta 674 do Livro dos Espíritos, ele fala: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E ele diz: o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Bom, só por aí a gente já percebe que, assim como nós temos a necessidade de nos alimentar, que temos a necessidade de dormir, o trabalho também é uma das necessidades que nós temos. E nós vamos ver mais para frente que essa necessidade vai além só da necessidade de nos sentir útil ou da necessidade de conseguir, atualmente, né, dinheiro para conseguir aquilo que nós necessitamos, como necessidade básica de alimento ou de um teto. Nós vamos ver que vai muito além disso. E por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não.
A princípio, a gente imagina, né, o trabalho como sendo aquele trabalho dentro da nossa profissão, aquele que nos causa nos dá algum tipo de remuneração, mas o trabalho ele vai muito além disso, né? Então, quando nós falamos de trabalho, a gente está falando desde o trabalho profissional mesmo, até aquele trabalho que nós fazemos dentro de casa, trabalho com as crianças, ou mesmo até trabalhos voluntários. Tem o nosso trabalho espiritual também, do trabalho de aprimoramento do espírito, que é importante. Então ele fala, não, o espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então tudo que nós fazemos, seja uma leitura edificante, para ter maior conhecimento, seja estudo para aprimorar a nossa inteligência, tudo isso é trabalho, né? E ele vai ajudar em alguns tipos de trabalho específicos no nosso aprimoramento intelectual e também espiritual. Estava faltando pergunta aqui, não sei por que não apareceu antes. E tem uma outra pergunta a respeito do trabalho, a última que eu peguei do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, questão 676. Por que o trabalho se impõe ao homem, né? E aqui a gente tem a resposta dos espíritos. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Então, olha que interessante, na verdade, é através do trabalho que a gente também desenvolve a nossa inteligência, né? Então, atende uma necessidade que nós temos de nos manter materialmente, mas também de aprimorarmos nosso conhecimento intelectual. Sem o trabalho, o homem... por isso é que o alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação, mas é sempre um trabalho. Então, aqui ele está falando que tanto o trabalho físico como o trabalho intelectual são formas distintas de trabalho que têm o propósito de nos fazer evoluir. A gente sempre tem que pensar que nós temos dois tipos, temos duas asas, né, como costumamos fazer analogia, que devem ser trabalhadas no espiritismo, né? A asa da inteligência e a asa da moral, né? Então, nós temos que sempre trabalhar esses dois lados. E o trabalho, ele permite que nós trabalhemos os dois. Não só a inteligência, através do estudo, através do conhecimento, mas também moralmente, com algumas das coisas que a própria Mirtes e a Claudinha comentou. É através do trabalho que a gente, dentro do nosso trabalho, que também nós podemos trabalhar as nossas imperfeições, aumentar e desenvolver as nossas virtudes, até porque hoje nós passamos a maior parte do tempo dentro do nosso trabalho, né? Então, a família, sabemos que é um meio muito importante para que a gente possa evoluir e nos desenvolver moralmente, mas dentro do trabalho a gente também encontra aqueles desafios que fazem com que a gente possa trabalhar tanto as nossas imperfeições, como também desenvolver o nosso lado moral, das virtudes. E aí eu pergunto para vocês, né? Onde que a gente pode aplicar? Porque aí tem outra lei, né? A lei do amor e da caridade, que também está ligado à lei de adoração e à lei de trabalho, né? Porque uma vez que a gente viu no texto que é importante que através das nossas responsabilidades do mundo, da terra, materiais, a gente também possa cultuar aquilo que foi ensinado a Jesus. E o que foi que Jesus ensinou basicamente a gente, né, dentro do seu evangelho? Justamente o amor e a caridade, né? Então, essas leis, elas estão todas ligadas, de certa forma, justamente para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. E onde que a gente pode aplicar o amor e a caridade? É só através do ambiente familiar? O tempo todo. Então, por mais que a gente fale, né, às vezes, quando a gente pensa em caridade, muitas vezes a gente pensa na caridade de ser um voluntário, trabalhar por uma causa, ajudar em uma causa. E a caridade, ela está em todos
a gente tem a possibilidade e a oportunidade de trabalhar com caridade a todo momento, todos os dias, a cada momento do nosso dia, né? Desde as pessoas que cruzam os nossos caminhos, né? Seja uma pessoa que está nos atendendo numa loja, um atendente num serviço ao cliente, um sorriso, um bom dia, uma palavra amiga para essas pessoas, mesmo dentro do nosso trabalho, tendo paciência, tendo compaixão, tendo empatia, né, respeitando os outros. Então, a todo momento, nós podemos praticar a caridade e o amor. Não precisamos ter um tempo específico, porque muitas vezes a gente acaba, e eu falo a gente, né, me incluindo aqui, muitas vezes eu falo, nossa, eu estou trabalhando tanto que eu não estou conseguindo ajudar os outros. Mas será que dentro do meu trabalho eu não consigo ajudar pessoas? Será que dentro da minha família eu também não consigo, de alguma forma, ajudar aqueles que estão próximos a mim? E aí, já que a gente entende que nós podemos realmente aplicar essa caridade em todo momento, será que nós realmente estamos aplicando, né, essa máxima da caridade e do amor em todas as áreas da nossa vida? Que é possível? Então, eu estou colocando aqui algumas perguntas para que a gente possa refletir um pouco, porque, como eu disse, a máxima desse texto é justamente, não que a gente pare, ou que a gente simplesmente largue todos os nossos afazeres e dediquemos um tempo para fazer a caridade, para fazer o amor. Não. A ideia é justamente a gente aproveitar cada momento que nós temos no nosso dia para praticar essa máxima. E aí, nós temos... é interessante isso, e de novo, quando eu estava fazendo essa apresentação aqui, muitas coisas que eu vou falar, quando eu falar a gente, eu estou literalmente me colocando, né, que eu falei, nossa, essa palestra, ela basicamente foi para mim, e vocês estão sendo meus recursos aqui para eu ter parado para estudar esse material e poder fazer essa palestra. Mas, basicamente, o que acontece, e, de novo, acontece muito comigo isso, não sei se vocês se identificam ou não, eu gosto de vir ao centro todas as segundas-feiras, nem sempre eu posso vir, adoro participar dos estudos, adoro assistir a palestra, adoro tomar uns passes, consigo entender e acho lindo as lições que são passadas aqui, mas e no dia seguinte? O que eu estou fazendo em relação a tudo aquilo que eu aprendi? E às vezes a gente se para pensando, nossa, eu tenho tantos afazeres, a gente tem tantas coisas para fazer no dia a dia, que muitas vezes a gente acaba deixando somente segunda-feira à noite para parar para pensar realmente em estudar os ensinamentos de Jesus, em fazer a nossa adoração a Deus, sendo que a gente tem a oportunidade a cada dia, a cada momento, principalmente com as pessoas mais difíceis, com aquelas situações mais complicadas, de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. E aí, o que costuma nos distrair, né? Eu achei interessante, quando eu estava procurando por distrações, aquela figura das várias rotas, né? Porque quando a gente para refletir, a gente sabe que o caminho para a perfeição, que é a nossa meta, né, principal, da evolução espiritual, moral, inteligência, é a perfeição, a gente sabe, através das lições e dos estudos que nós fazemos, individualmente ou em grupo, qual é o caminho que a gente tem que seguir. Mas tem várias coisas que nos distraem, porque são vários os caminhos que a gente pode percorrer, né? Tem alguns que dão a volta e... Então, tem tanta distração no nosso dia a dia que a gente precisa, a todo tempo, procurar nos lembrarmos de qual é o nosso propósito. Procurar lembrar daquilo que foi passado realmente por Jesus. Nos momentos de maior dificuldade, muitas vezes as distrações são ainda maiores. E é difícil a gente parar para respirar fundo e falar assim, não, calma. Será que eu não posso aplicar aquilo que eu aprendi? Será que não tem uma forma mais fácil? E
E quando eu estava fazendo o estudo, foi interessante que eu me deparei com um texto muito interessante. Eu queria ter feito uma cópia até para deixar disponível aqui para vocês, que se vocês quisessem no final do estudo, que é desse livro Ser Consciente. Também é um livro psicografado pelo Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles, e ela sempre trabalha muito com essa questão psicológica de uma forma tão bonita, né? Eu sempre fico muito impressionada com os textos e o quão profundos eles são. E tem um texto aqui que fala sobre o homem consciente. O ser consciente, né? E aqui eu quero ler. Esse texto é longo, mas eu separei alguns trechos dele que eu queria discutir, né? Conversar com vocês a respeito dele. O texto está dentro do capítulo chamado Conquista de Si Mesmo, né? E o texto se chama O Homem Consciente. Ele fala aqui de um psicólogo russo, que eu não vou conseguir pronunciar o nome corretamente, mas ele fala que esse eminente psicólogo russo, em uma análise feliz a respeito do homem, referiu-se aos dois estados em que o mesmo se apresenta como decorrência do seu nível de consciência. Então, esse psicólogo russo, ele definiu dois estados para o homem que está de acordo com o seu nível de consciência, que é o estado adormecido e o estado desperto. Aqui ele diz que, ao mesmo tempo, né, quando nós estamos preparando o nosso plano para a nossa vida aqui na Terra, antes da nossa reencarnação, a gente faz todo um planejamento enquanto a gente está totalmente consciente de tudo que nós precisamos trabalhar. Então, nosso planejamento é perfeito, porque a gente é totalmente consciente e desperto. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente sabe que só através das reencarnações que a gente consegue realmente evoluir, ao mesmo tempo que a gente encarna e está aqui para desenvolver esse trabalho, quando entorpecida a consciência, porque a nossa consciência ela não está no estado pleno, né? Antes totalmente lúcida, o indivíduo deixa-se conduzir através do mergulho nas distrações, que lhe constituem os interesses máximos do dia a dia, olvidando as qualidades superiores que propiciam realmente a felicidade. Então, de novo, a gente tem uma consciência plena e clara, antes de encarnarmos, daquilo que nós devemos fazer, e muitas vezes a gente quer muito mais, né? Colocar muitas coisas no nosso plano, porque a gente fala, não, eu vou dar conta de fazer tudo. Só que quando a gente chega aqui, a nossa consciência ela não está lúcida totalmente. E aí a gente acaba, novamente, pelas distrações do dia a dia, acabamos por esquecer aquilo que é essencial na nossa vida. E aqui ele continua. Essas distrações prendem-lhe a atenção e detêm-lhe o processo de busca interior, empurrando-o para as fugas espetaculosas e as transferências das metas prioritárias importantes, para aquelas que enganam. Então, ao invés de a gente dar foco naquilo que é importante e prioritário, a gente vai para aquelas que acabam nos enganando, apaixonando-nos e levando-nos às conquistas vazias das coisas que não proporcionam mais do que o breve bem-estar da volúpia egoísta do momento. Expressa nos prazeres que logo se esfumam. E aí tem um outro texto, né? Então, de novo, esse nosso estado que nós estamos quando encarnados, que ficamos meio adormecidos, a gente acaba esquecendo, as distrações facilmente nos levam para outros caminhos. Aqui ele fala, os indivíduos psicologicamente adormecidos são ainda fisiológicos, não obstante possam estar projetados na sociedade e ao mesmo bem considerados por ela. Então, mesmo
muitas pessoas, muitos indivíduos que têm sucesso e que a gente vê hoje com sucesso, muitas vezes eles estão adormecidos no sentido de não pensarem nesse outro lado espiritual, de qual é o real motivo pelos qual estamos aqui. Né? Então, quando ele fala aqui de indivíduos ainda fisiológicos, é porque estão justamente trabalhando somente naquilo que está relacionado ao nosso mundo material, ao nosso mundo terreno, mas não estão acordados para as verdades espirituais. Despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida e antes não percebidos. Tudo quanto faz, quando a pessoa é consciente, realiza-se de forma consciente, desde o ato de coçar-se, quando concentrado, até o superar o cansaço com seu séquito de disposições orgânicas e psíquicas. Este despertar é mais do que encontrar-se vivo do ponto de vista fisiológico, superando os automatismos para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. As distrações habilmente se disfarçam, e essa parte aqui, ele dá alguns exemplos, né? Justificando trabalho exaustivo, repouso demorado, conversações prolongadas, caminhadas e ginásticas que consomem horas e que, não obstante úteis, desviam da meta essencial, que é o despertamento de si mesmo. Então, mesmo aquelas coisas que são importantes para a gente, tudo aquilo que em excesso, né, tanto o excesso de trabalho, quanto o excesso de cuidado, porque nós sabemos que a gente precisa se cuidar fisicamente, a gente precisa ter interação com os outros, mas uma conversa demorada, muito mais longa e, de repente, que não tenha uma utilidade, ou um excesso muito grande de cuidado do físico, ou um trabalho excessivo, que acabam sendo usados como desculpas ou como distrações para o nosso principal objetivo aqui, elas acabam nos causando problemas, né? Porque a gente vai atrasar na nossa evolução. E aqui, por fim, eu queria só colocar mais uma parte do texto. Há uma generalizada preferência humana pelas distrações, pela fuga da realidade, consumindo-se tempo e saúde no secundário, com desconsideração ou por ignorância do essencial. Lentamente, por processo de saturação das distrações ou pelo imperativo de novas reencarnações, o homem aspira à conquista de outros níveis de consciência e emerge do sono, passando a identificar o atraso em que se encontra diante das infinitas possibilidades de que dispõe. O texto, ele se alonga, né, em outras partes. Esse texto é O Homem Consciente. Está marcadinho aqui, se você quiser dar uma olhada depois. Mas o texto, ele é muito bonito e profundo. Eu só peguei alguns trechos aqui para poder trazer para o nosso ponto principal, que é justamente a gente lembrar, como ele coloca aqui, tem muitas distrações no nosso dia a dia. Tem distrações que a gente tem consciência que são completamente fúteis, vamos dizer assim. Um game, uma televisão, coisas que Instagram, Facebook, não sei o quê. Tem coisas que a gente tem consciência que são fúteis. Mas tem outras que a gente fala, não, isso aqui eu preciso fazer, é bom, é uma necessidade que nós temos, mas a gente tem que tomar cuidado com o exagero, a gente tem que tomar cuidado para que isso não mude o nosso foco principal, que é a nossa evolução, né? Então, a ideia aqui que eu trouxe desse texto é justamente que a gente possa parar e pensar em relação ao quão consciente nós estamos das coisas que nós fazemos no dia a dia. Quão consciente nós somos, e esse texto é muito interessante porque ele fala de detalhes mais específicos, que eu parei para pensar, né? Ele fala da consciência em cada minuto, a cada momento. Eu me vejo hoje fazendo as coisas de forma tão automática, que quando eu li esse texto, eu falei, nossa, eu estou totalmente adormecida, né? Fazendo tudo de forma tão automática que eu não estou procurando usar essas oportunidades do dia a dia para realmente trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar. Porque
toda dificuldade, todo trabalho, cada pessoa que está ao nosso lado é uma oportunidade de a gente aprender com ela, ou de através da compaixão, do respeito, e aí principalmente nessa área que nós estamos, no Silicon Valley, a gente tem tanta diversidade, é um mundo por si só, né? São tantas culturas diferentes. Eu não sei vocês quanto tempo estão aqui, mas eu até hoje às vezes me surpreendo tendo que pensar, calma, essa pessoa ela vem de uma outra cultura, de uma outra educação. De repente, o que eu acho que é uma pessoa grossa ou uma pessoa ríspida ou fria é a educação cultural que ela teve, né? E enfim, como a gente está com tempo curto, eu pensei em dar alguns exemplos, mas eu acho que cada um de vocês tem exemplos que vocês viveram ou ainda vivem de quando tem esse choque de cultura, né? Que muitas vezes a gente interpreta mal. Aquilo que a gente acha que, de repente, é uma afronta contra a gente, é, de repente, uma cultura diferente que a gente está vendo. E assim como a gente tem que tomar cuidado para não julgar, e por que eu estou comentando, né, na forma da gente olhar essas outras pessoas? Porque entra na empatia que a Claudinha comentou. Uma vez que a gente comece a ver que o outro não está fazendo algo contra nós, que na verdade existe um motivo, que de repente pode ser uma educação, pode ser que essa pessoa, infelizmente, esteja num estágio totalmente diferente do nosso. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro e tenta entender o outro, é quando a gente consegue, de fato, trabalhar a compaixão, o respeito, tantas virtudes, né, que a gente precisa realmente desenvolver em nós, a gente consegue trabalhar se a gente começar a olhar os outros com olhos diferentes, né? E as nossas dificuldades como oportunidades, na verdade. Tá? Então, para finalizar aqui, voltando para a questão do texto, lendo novamente esse trecho, principalmente esse final, vamos trabalhar isso, né? Não vamos fugir do mundo, porque todos nós temos responsabilidades. Nós vimos através da lei do trabalho que é parte da lei natural. Nós trabalharmos para que nós tenhamos possibilidade de ter as nossas necessidades básicas atendidas. Mas que a gente tem que transformar a parte desse serviço do nosso dia a dia, que foi confiado a gente, né? Em célula de trabalho do Cristo. Então, vamos procurar, em cada momento, não é fácil, né? Realmente não é fácil. Mas se a gente procurar trabalhar isso a cada dia e procurar lembrar durante os momentos do nosso dia que a gente fica revoltado com uma pessoa, fica bravo com outra, que a gente tem uma dificuldade, de repente se a gente parar para pensar, calma, se colocar no lugar do outro e ver isso como uma oportunidade de desenvolver aquilo que a gente precisa melhorar. Então, só finalizando essa frase, eu também tirei de um livro do livro do Divaldo, do texto A Bênção do Trabalho, o livro Leis Morais da Vida. Não te escuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Então, o trabalho é algo essencial e a gente pode usar todos os ensinamentos de Cristo no nosso trabalho. Obrigada.